Falar sobre um assunto, destaque da semana, liberação para a realização de exames em farmácias. Você, ouvinte da Band News FM, acompanhou aqui essa mudança, essa novidade com autorização da Anvisa. Já está valendo, desde o dia 1º, farmácias, drogarias vão poder realizar pelo menos 47 tipos de exames de análises clínicas. Liberação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Análises clínicas são todos aqueles que tomam como base fluidos do organismo. Quem vai explicar para a gente é o médico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, Dr. Álvaro Putinelli. Obrigada por nos atender nesta manhã, doutor. Como vai? Tudo bem, obrigado ao convite pela entrevista e bom dia a todos que nos ouvem. Bom, explicando para o nosso ouvinte, é isso, análises clínicas, a gente está falando de exame, por exemplo, de sangue, urina, secreções, até exame de fezes. O que entra nessa lista? Isso, nessa lista é uma lista muito extensa, né? Os laboratórios podem atualmente fazer mais de 2.000 a 3.000 tipos de exames de análises clínicas e, para especificamente nesta norma, foram liberados os testes rápidos, a modalidade de teste rápido, que usa, aqui no caso, sangue, gotas de sangue. Então, é um dos fluidos que a gente pode analisar, como você bem mesmo apontou, sangue, urina, fezes, o líquido cefalorraquidiano, outras secreções, né, do organismo. Toda a análise de todo esse tipo de material, todos os exames que nós podemos fazer nesse tipo de material, entra na patologia clínica, que é uma especialidade médica, e análises clínicas, que é uma grande área de atuação dos laboratórios. Tem uma questão aqui, muitos ouvintes perguntam com frequência sobre exame para detecção de dengue. Se a pessoa já teve dengue, vai ser possível fazer isso nas farmácias também? Como é que funciona esse exame? Então, os exames das farmácias, é bom a gente sempre frisar que eles são exames de triagem, ou seja, eles vão dar uma resposta sim ou não, mas eles não dão uma resposta definitiva, né? Então, essa pergunta que você fez, se a pessoa quer saber exatamente se ela teve a doença ou não, vai ser necessário ela lançar mão de um exame confirmatório. Um exame negativo afasta temporariamente a suspeita, mas também, eu falei, não é um passaporte de liberdade, né? Nós vimos, por exemplo, na Covid, alguns testes rápidos que às vezes no início poderiam até dar negativo, e com o passar dos dias a gente tem a positivação desse exame, né? Então, por isso a gente sempre ressalta que é muito importante. O teste de farmácia, o papel dele é um papel de triagem. Agora, o real estado de saúde tem que ser avaliado por um profissional de saúde, tem que ser avaliado pelo médico, que junto com aquilo que o paciente apresenta de sinais, sintomas, e outros exames complementares que sejam necessários, vão chegar a um diagnóstico. Então, é importante a gente balizar e colocar essa, por assim dizer, essa fronteira ou essa limitação desse tipo de exame. Doutor, eu queria te ouvir em relação ao seguinte, a gente sabe que a automedicação no Brasil é um problema, são números bem elevados, né? O famoso, eu tomei um remedinho, toma esse remédio que você vai gostar. Eu tô com uma dorzinha ali, deve ser isso, e taca remédio. O senhor acredita que, de alguma forma, essa abrangência, né, desse contato com testes laboratoriais em farmácia, isso, de alguma forma, pode aumentar esse índice de automedicação? A pessoa está com algum sintoma, vai à farmácia, faz o teste e acaba recebendo o diagnóstico, né, e dando encaminhamento por conta própria. É um risco? É um risco. Nós tememos, sim, que isso aconteça. Principalmente naqueles testes que nós falamos que são quantitativos. Então, testes de glicemia, de colesterol, né, que porventura se mostrem alterados, podem induzir a pessoa ali a começar a tentar um processo de automedicação. A gente tem que lembrar que a automedicação é um problema sério no Brasil, né? No ano passado, nós tivemos um impacto significativo nas contas do SUS por reações adversas ao uso inadequado de medicação, né? Foram mais de 3 milhões de atendimentos relacionados a isso. Então, quando um teste pode dar essa falsa segurança de que, olha, não, você está com o seu colesterol alto, sua glicemia alterada, vamos começar a dar o remédio agora aqui. Isso não é o correto. O correto é, olha, teve o seu resultado aqui alterado,
é um sinal de alerta importante, procure um serviço de saúde, faça a investigação complementar e, se for necessário, inicie o tratamento. A farmácia, ela vai exigir encaminhamento do médico para a realização desses testes? E qual vai ser a conversa ali, o diálogo das farmácias com os planos de saúde, né? Será que vai existir algum tipo de cobertura também? Para falar da questão prática, né? Prática. Então, perdão, na prática, não há necessidade, por essa norma, de uma solicitação médica. O médico pode, o paciente pode se dirigir diretamente à farmácia e solicitar. Quanto à remuneração desse teste, quem paga pelo teste é o próprio paciente. Não há previsão ainda de que os convênios vão incluir esse exame no seu rol de procedimentos, traduzindo esse palavrão todo em miúdos. Se eu pegar uma nota fiscal ou um recibo da farmácia, o meu convênio não é obrigado ainda a reembolsar esse dinheiro e nem a cobrir esse tipo de exame. Ou seja, é um custo que sai totalmente do bolso do paciente. Pode ser que no futuro isso mude, mas no atual momento isso não acontece. Então, doutor, para quem está nos ouvindo, está com algum sintoma, quando é que deve procurar esse exame na farmácia e quando é que deve se dirigir, por exemplo, a um laboratório? É algo assim, mais questão de agilidade, porque no laboratório vai ter que marcar, fazer um agendamento e tal, e na farmácia isso pode ser mais rápido? Ou talvez também vai precisar de um agendamento dependendo do teste do exame? Olha, quanto ao funcionamento específico da farmácia é difícil dizer, mas esse é um mote importante das pessoas procurarem, né, justificarem a procura à farmácia, que é a rapidez, o acesso ao exame. Porém, um acesso sem um resultado assertivo, um acesso sem um resultado definitivo, vai necessitar que haja uma procura ao serviço de saúde, ao laboratório normal. Porém, o que a gente pode dizer para o paciente que está com sintomas? Ele pode fazer o exame, caso venha negativo, deve, né, observar a evolução disso. E é difícil a gente dizer caso a caso se o paciente deve ou não procurar o serviço de saúde. Isso vai depender do quadro clínico que o paciente tem. Mas, ele tendo um resultado negativo, a chance dele ter a doença é menor. Não é zero, é menor. Porém, caso venha positivo, necessariamente ele deve procurar um serviço de saúde. Então, essa modulação, esse cuidado, vai ter que exigir uma atenção especial da população, né? Que em tendo sintomas, né, não ficar somente tentando se autodiagnosticar ou se automedicar, como você bem citou agora há pouco, mas também ter a noção de que aquele teste é apenas um balizador, é um semáforo. Olha, acendeu o positivo, é um sinal vermelho, amarelo. Um sinal negativo, não é um sinal verde pleno. A pessoa deve tomar cuidado quanto a isso. Nós estamos falando, né, doutor, de uma gama muito vasta, muito ampla de resultados, não no sentido de sim ou não, mas no sentido das contaminações diversas. A gente pode estar falando de bactérias presentes no organismo e também a gente pode estar falando, por exemplo, de contaminação de vírus como o HIV, que é, né, dos problemas mais sérios da humanidade atualmente. E a gente sabe que há muitas restrições das pessoas irem atrás para procurar isso. Não, vou ficar sabendo de um problema que eu não quero saber e tal. Tem um preconceito, né, com relação à confirmação do HIV no organismo. O senhor acredita que a possibilidade de se fazer esse teste em farmácias agora pode colaborar com a estratégia de frear as contaminações por HIV? Olha, esse é um lado bom, sim, da questão, eu concordo com você. Quando um paciente, uma pessoa procura um teste de HIV para saber seu status sorológico, isso é muito importante, porque ao saber do estado sorológico, ela vai poder tomar as medidas adequadas, né? Ou seja, procurar tratamento, evitar a disseminação do vírus e assim por diante, né? Porém, né, esses exames podem também dar uma falsa sensação de segurança, visto que se uma pessoa estiver naquele período que a gente chama de janela imunológica, isso muito conhecido no HIV, ou seja, aquele período entre a contaminação pelo vírus e a produção efetiva de anticorpos, que é o que vai ser pesquisado nesse teste, pode dar a falsa sensação de que, olha, não, tudo bem, eu não estou contaminado pelo vírus
e não preciso tomar os cuidados, as precauções universais necessárias. Então, esse é um perigo que a gente corre. Embora o lado bom é que a pessoa, na sua intimidade, pode saber o seu, ou ter uma ideia do seu estado sorológico. Mas também a gente lembra que, mesmo quando a gente usa esses testes rápidos em hospitais, que a gente já usa há um bom tempo, e vem um resultado positivo, ele não é definitivo. Ele merece é um termo brando, ele tem que ser confirmado pelos testes convencionais, pela sorologia convencional. Então, falei de novo, não é o resultado definitivo, embora possa sim ter vantagens. Enquanto mais pessoas a gente souber que estão contaminadas, maior é o acesso dessas pessoas ao serviço de saúde, maior é a conscientização dessas pessoas, e aí a estratégia de combate ao HIV fica fortalecida.